Estamos de volta aqui com o Cachola, hoje conversando com o Marcos Jorge, diretor do filme Estômago. Estava explicando no bloco anterior como que você, qual foi o seu primeiro filme. Pode continuar para a gente. Então, meu primeiro filme se chama Carta Bertolucci. É um curta. Em italiano é Lettera Bertolucci. Certo. Eu estava em Roma, eu tinha acabado de cursar o curso de cinema em Roma. Quantos anos você tinha? 20 e poucos anos. 20 e alguns anos. E soube que o Bertolucci estava indo rodar um filme no Oriente, chamado O Pequeno Buda. Uhum. Aí eu fiz um filme me apresentando para o Bertolucci, dizendo que eu queria trabalhar com ele. E esse filme autoral, em que eu faço a mim mesmo, evidentemente, e cito várias coisas da minha vida em Roma, eu fui rodado em Roma. E dos filmes do Bertolucci, eu mandei para o Bertolucci. E ele viu o filme, gostou, me deixou uma mensagem na minha secretaria telefônica, dizendo que tinha adorado o filme. E eu acabei conhecendo, acabei participando, não da filmagem, mas depois da montagem do Pequeno Buda. Então foi o meu primeiro filme que depois uma amiga minha recuperou e rodou os festivais do mundo inteiro, porque era uma coisa muito engraçada. Muito Mas o que você falava? Era como se fosse mandar uma fita pro Big Brother. Eu contava quem eu era, o que eu queria e contava da minha vida em Roma naquele momento, do que eu estava vivendo. Então é um filme muito, muito particular, muito pessoal, que eu nem mostro muito, porque hoje, olhando assim, me parece pessoal demais até. Né? Uhum. Mas logo na sequência eu fiz um outro filme chamado Reflexões, que ganhou muitos prêmios, ganhou o prêmio do Festival de Tóquio, etc., que é um filme experimental, baseado num conto de Borges, Jorge Luiz Borges, sobre os espelhos. Então, aí, esse filme é um filme já de 20 e poucos minutos, um média-metragem, em vídeo, na verdade, foi feito em vídeo, e ele rodou muitos festivais, e esse vídeo também é um dos motivos pelos quais eu continuei fazendo cinema, porque ele foi muito bem sucedido, me fez rodar muitos países europeus. Então fiz vários curtas, até os curtas desse ano, né? Até fazer um longa, né? Então, e depois, daqui a pouco a gente vai ver, tem o Infinitamente Maio, tem um trechinho aqui, que é um curto também, que eu quero conversar contigo sobre ele. Mas o Estômago foi o teu primeiro longa de sucesso, ou o primeiro longa? O Estômago é meu primeiro longa, certo. Muito embora eu tenha rodado um outro antes do Estômago, que é o Corpo Celeste, que vai ser lançado ano que vem. Certo. Então, embora o Corpo Celeste tenha sido rodado antes do Estômago, o primeiro lançado. O Estômago é meu primeiro longa, então digamos que o sucesso do Estômago é o sucesso do primeiro longa. Isso é bastante surpreendente, porque ele me colocou num patamar em nível brasileiro que é difícil conseguir com o primeiro filme. Né? Em geral, esse tipo de repercussão que o filme teve, extremamente positiva, é mais comum no segundo ou terceiro filme. Né? Eu estava, esses dias, vendo uma entrevista sua, e a repórter perguntou se você ficava surpreso com o sucesso do Estômago. E você falou, não, se eu falar que eu estou surpreso é hipocrisia, porque eu trabalho para isso faz tempo. Claro. É essa relação. Bem isso, na verdade, claro que eu acreditava muitíssimo nesse projeto, tanto é que quando ele foi escrito e ele venceu o BO do Mink, vencer o BO do Mink é muito difícil, porque são centenas de inscrições para 5 prêmios no ano. Então já era algo que me dizia que o roteiro tinha substância, mas eu acreditava muitíssimo nesse roteiro. E eu e todas as pessoas envolvidas no projeto caprichamos muitíssimo na produção do filme. Nós investimos muito em termos de energia, em termos inclusive econômicos. Foi um filme feito com pouco dinheiro, mas com uma finalização de filme grande, entendeu? Quanto custou? O filme custou R$1.600.000, ou seja, ele custou $1 milhão. Que veio através, através de incentivo? Não, só $1 milhão através através do BO do Mink, que é um prêmio direto do Ministério da Cultura para o realizador. Sei. E a outra parte veio da coprodução com os italianos. Então o Brasil investiu nesse filme R$1 milhão, o que é exatamente menos do que o BO, porque um filme de baixo orçamento é considerado no Brasil um filme de R$2 milhões. Então esse é nitidamente um filme de baixo orçamento, que consegue uma repercussão que um filme de baixo orçamento raramente consegue. Né? O Tropa de Elite, que eu acho que é o filme mais caro da história do cinema brasileiro, estou enganado? Não sei, mas eu ouvi talvez. E custou em torno de R$5 milhões? 8 milhões. 8 milhões. O Tropa de Elite é um filme de R$8 milhões. Eu não sei se é o mais caro de todos os tempos. Eu não sei também, eu ouvi. Mas é com certeza um filme caro, é um patamar de cinema caro no Brasil. Vamos ver aqui, ó. Tem um outro trechinho do... É interessante você perceber que quando se fala de $1 milhão, $1.600.000, parece muito dinheiro.
Mas considerado o que é fazer um filme, ou seja, a quantidade de pessoas que trabalham num filme, é uma cifra muito pequena, né? Os americanos estão acostumados a fazerem filmes de 100 milhões de dólares. Então, nós competimos, o cinema brasileiro, hoje, o Estômago está competindo hoje com o filme do Spielberg. Né? Ele está nos cinemas competindo com o Indiana Jones. Um filme que custou, no mínimo, 120 milhões de dólares. Ou seja, a gente compete com um filme que custou mais de 100 vezes o que esse filme custou. Não, e o público não quer nem saber. E compete bem. Compete claro bem. Que não consegue a mesma bilheteria que eles conseguem, mas a gente compete bem. E o público não quer nem saber. Ele não está interessado se o filme custou claro. 1 milhão ou 120 milhões. É justo que seja assim, porque no cinema você paga o mesmo preço. Você vai ver o filme no cinema, você paga o mesmo preço. Se o filme custou X ou custou 200 vezes X. Sem dúvida. É correto que a gente tem que competir assim. O que é interessante é ressaltar que essa última safra do cinema brasileiro fez modificar o pensamento do brasileiro em relação ao cinema nacional. A semana passada a Datafolha dizia que hoje a maioria dos brasileiros entrevistados dizem que os filmes brasileiros são bons. E são. E somente 7 ou 8 anos atrás a maioria dizia que eram filmes ruins. Então essa última safra do cinema brasileiro, no qual inclui o Estômago, ajudou a mudar a percepção do brasileiro ao seu cinema. Ou seja, essa grana que o povo brasileiro está investindo no seu cinema está retornando. Está retornando em termos de cultura. Né? E você foi para fora do Brasil naquela lei do Collor que ele acabou com a produção de filmes no Brasil? Quando eu saí do Brasil, era impossível fazer cinema no Brasil. Imagine, o Collor tinha acabado com o cinema, teve um ano que fez um filme só. Então era impossível fazer cinema no Brasil. Eu passei 12 anos na Europa, no momento em que eu voltei no momento em que começou de novo a ser possível fazer cinema no Brasil. Ou seja, no momento em que o governo passou novamente a investir em cinema. Cinema, no mundo inteiro, menos Estados Unidos e Índia, ele é subsidiado pelos governos nacionais. As cifras investidas hoje no cinema brasileiro são ridículas se comparadas às cifras investidas nos demais setores industriais. Geram milhares de empregos todo ano, o cinema gera milhares de empregos todo ano e hoje aumenta a nossa autoestima. Quando você vai ver um filme brasileiro e diz, me reconheço no filme, é talentoso, esse filme está rodando o mundo, espalhando a ideia de que os brasileiros sabem fazer cinema, isso tudo é um ganho de imagem para o povo brasileiro, cujo investimento é mínimo nele. Então, assim, nós estamos falando de algo extremamente importante. Investir em cultura significa aumentar a autoestima. E o que a gente tem que pensar é que a nossa economia vai melhorar quando a gente vender cultura, quando a gente vender pensamento. Sem dúvida. Quando eu continuar vendendo soja. Então. Lógico, eu concordo. Eu acho que é através da cultura e da arte que evolui o pensamento humano. Sem dúvida. E evolui a economia também, né? Claro. As economias evoluem em relação a isso. Consequência da outra. Mas hoje, por toda essa realidade que você está expondo, não é possível viver exclusivamente de cinema. Ou tem alguns diretores, mas alguns figurões. Você não vive exclusivamente de cinema, você é diretor de comerciais também. Não dá para ver de cinema. Mas eu vivo exclusivamente de cinema. Hoje, há muito tempo que eu vivo exclusivamente de cinema. A gente chama de cinema publicitário, Perfeito. Cinema comercial, né? Que as pessoas, a maioria das pessoas entende que cinema é filme. Claro, né? claro. E, digamos assim, ainda não consigo viver exclusivamente de cinema ficcional, certo. De ficção. Você faz cinema publicitário. Isso é muito raro no Brasil mesmo. Quase nenhum diretor vive exclusivamente disso. Mesmo os grandes figurões, muitos deles são sócios de produtoras de publicidade, etc. Mas isso também é normal e é saudável, na minha opinião, porque o diretor, ele justamente... Eu vivo do mercado, eu vivo da minha capacidade de fazer filmes para pessoas que me pagam para fazer seus filmes. Então, a minha vida é bancada pela publicidade. E na publicidade é assim, se você não é eficiente no trabalho que você faz, você não vinga, porque o cliente não te dá mais... Não confia mais para te dar a verba dele para você fazer os filmes. Né? E para quem está assistindo, que comercial que está no ar em rede nacional, que foi você que dirigiu? As pessoas veem o comercial lá e nesse momento eu fiz vários... tem um filme meu do Ministério da Saúde que está no ar agora para a vacinação do idoso. Certo. Eu ganhei agora, 2 semanas atrás, um filme meu ganhou o prêmio da ABC, da Associação Brasileira de Cinematografia, de melhor fotografia do ano passado. É um filme que eu fiz para doação de órgãos. Um filme que eu convidava as pessoas a doarem seus órgãos para outras pessoas. Né? E
Tem filmes meus de sabão em pó, tipo Sabão Ace, que tá no ar, é meu. Tem filme meu de... Eu já fiz filmes de tudo, cara. Filmes, sobretudo eu fiz muitos filmes de automóvel e de telefonia celular. Tem filmes meus da TIM, de outras operadoras. E dirige tudo, varejo, institucional? Varejo, raramente eu dirijo, assim, porque o varejo é um outro mercado. Eu dirijo mais institucional. E, em geral, filmes que tenham atores. Eu não sou um cara que faz videoclipe, eu sou um cara que dirige atores e que faz filmes narrativos. Certo. Então, comerciais que tem atores, que tem gente... comerciais com história, em geral, são a minha especialidade. Né? Ótimo. Então a gente vai para mais um intervalo. Espera a gente aqui, o Cachola já volta.